A graça e a paz de Cristo, começando mais um Meu Dia com Deus, de 17 de janeiro. A meditação de hoje, no livro Café com Deus Pai, da autoria do pastor Júnior Rostirola, é sobre ir além. A leitura nos diz: é possível ir além. Versículo bíblico. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Deus deseja gerar transformação na vida de seus filhos. Não fomos criados para uma vida distante do Pai, mas de proximidade e intimidade com Ele. Isso fica claro pelas páginas da Bíblia, onde percebemos que os homens e mulheres que Deus tanto usou para que seus propósitos se cumprissem na terra eram pessoas de muita intimidade com Ele. Deus anseia por transbordar na sua vida, gerando transformação ao seu redor. Sua jornada terrena não se reduz a simplesmente acumular cada vez mais, mas para receber, celebrar e repartir. Ele deseja usá-lo de maneira gloriosa, mas isso requer compreensão da palavra e alinhamento aos propósitos divinos. Moisés, por exemplo, nos ensina muito por meio de sua vida. Ele regularmente buscava a presença de Deus, cultivando um relacionamento de muita proximidade. Para vivermos uma vida acima da média, é necessário mudar nossos hábitos. Não há como viver o melhor de Deus se não o buscarmos de todo o coração. Há uma vida completamente transformada para nós. Porém, nossa entrega ao Pai deve ser total. E essa é uma característica que é facilmente percebida em grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. Hoje, convido você a ir mais profundamente em seu relacionamento com o Pai. Ele deseja curar, capacitar e empoderar você em direção ao novo. Coloque Deus no centro da sua vida e permita que a intimidade com Ele abra portas e o leve a lugares que você jamais imaginou chegar. Essa é a leitura do dia 17 de janeiro sobre é possível ir além. E aqui na lateral do livro a frase de hoje é: a transformação de Deus em nossa vida ocorre de acordo com o nível da nossa entrega. Lendo mais uma vez: a transformação de Deus em nossa vida ocorre de acordo com o nível da nossa entrega. A leitura bíblica de hoje, para que você leia depois, você e Deus, é Gênesis capítulo 13. E a palavra-chave de hoje é intimidade. Então, nós lemos aqui o texto do dia 17 de janeiro, do Café com Deus Pai, que convida a mim, convida você a ir além
no relacionamento que você tem com Deus, no relacionamento que eu tenho com Deus. Aqui ele citou um texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que fala do momento em que Deus deu para o povo de Israel os 10 mandamentos. Deus, de acordo com o livro de Êxodo, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e entregou para Moisés, para que Moisés entregasse para o povo. E o povo, quando recebeu aqueles mandamentos, viu o rosto de Moisés. E o rosto de Moisés estava brilhando tanto, 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 que eles tiveram que colocar um véu para que Moisés pudesse conversar com eles. E Paulo, quando ele fala esse texto aqui, o ministério que trouxe a morte foi gravado em letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo é o autor de 2 Coríntios. Ele escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade que fica na Grécia. Já existia nos tempos bíblicos e é uma cidade que existe ainda hoje. Quem nasce em Corinto é considerado coríntio. Paulo escreveu 2 cartas para essa igreja. Escreveu 1 Coríntios e depois escreveu 2 Coríntios. Nessa segunda carta que Paulo escreveu, Paulo, no capítulo 3, fala a respeito do Espírito Santo. No versículo 1 até o versículo 6 de 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo fala que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a nossa carta de recomendação. O povo de Corinto estava exigindo que as pessoas trouxessem cartas de recomendação para provarem que eram realmente de Deus. E Paulo questiona: vocês precisam de cartas de recomendação para isso? Vocês deveriam ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que transforma e carrega o cristão para perto de Deus, para que ele tenha um relacionamento profundo com Deus. Então vocês devem muito mais estar preocupados em ter o Espírito Santo de Deus na vida de vocês e ter uma vida de oração e de comunhão com Deus para que vocês realmente transbordem. O que é transbordar? É quando você pega um copo de água e coloca debaixo de uma torneira e você deixa que aquela água comece a ir além do copo, você vê que aquela água vai transbordando e se você coloca um segundo copo, aquela água pode ir para um segundo, para um terceiro, para um quarto copo e vai transbordando e enchendo todos os outros copos e recipientes. Então, Paulo estava dizendo: vocês foram chamados para terem o Espírito Santo para transbordar, de tal maneira que vocês consigam exercer impacto e influência na vida das pessoas à sua volta. Deus deseja que nós vamos além. E a mensagem de hoje, o título, É Possível Ir Além?, fala exatamente sobre isso. E Paulo, quando fala nos versículos 1 ao 6, vocês precisam de cartas de recomendação? A carta é só um papel. Mais importante é vocês terem o Espírito Santo, porque Deus me chamou. Paulo fala sobre isso no versículo 5 e no versículo 6. Deus me chamou para pregar um novo evangelho, um evangelho de um novo testamento, que é baseado no poder do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus vivifica, mas a letra mata e o Espírito que vivifica. Quando ele fala a letra mata,
Paulo estava dizendo: não basta apenas ler o texto da Bíblia. Mais importante do que ler o texto é você viver esse texto e manter relacionamento com Deus. E aí vem esse versículo 7, que o pastor Júnior Rostirola, que é o autor desse café devocional, colocou aqui como a passagem da meditação de hoje. Que Paulo fala assim: lá atrás, quando Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos, Deus foi além de dar os 10 mandamentos. O povo recebeu aquelas tábuas com os mandamentos. Mas Moisés foi aquele que se destacou, porque ele recebeu os mandamentos e, ao mesmo tempo, ele orava constantemente. Quando nós lemos a história de Moisés, ele sempre subia ao monte para falar com Deus, para manter intimidade, e ele perguntava tudo para Deus. E isso fez com que a comunhão dele chegasse num ponto tão alto que o rosto dele brilhava, e ele foi colocado como aquele que liderou o povo para que o povo pudesse sair da escravidão e pudesse ir até a terra de Canaã, que era uma terra de libertação. O povo de Israel era escravo no Egito. Deus levantou Moisés para conduzir o povo para outra terra, onde eles receberam libertação. Então, Moisés conseguiu realizar essa obra de ajudar todo o seu povo por causa da comunhão com Deus, porque ele foi além de receber os 10 mandamentos, mas ele se dedicou a entregar totalmente a vida dele a Deus. E a mensagem de hoje é sobre isso. Você pode fazer coisas extraordinárias pelas pessoas que estão à sua volta, se você não apenas receber os mandamentos, mas você ir além. E Paulo, quando escreve esse texto para os coríntios, ele estava dizendo o seguinte: na época de Moisés, ainda não existia o Espírito Santo na dimensão que nós temos agora. Quando Jesus veio e morreu, Jesus disse: eu deixarei o Espírito Santo para todos os que me receberem. Na época de Moisés, para você ter o Espírito Santo, você tinha que ter um processo muito longo e muito penoso de buscar a Deus muito, para poder receber a presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus disse: agora todo mundo que aceitar a Jesus tem o Espírito Santo. Então a mensagem é sobre isso. Paulo estava dizendo: se lá atrás o ministério que veio com letras gravadas em pedras veio junto com a glória que brilhava no rosto de Moisés, muito mais agora que o Espírito Santo está presente. Vocês não precisam de uma carta para dizer: eu sou cristão. Vocês podem buscar a Deus em qualquer lugar, em oração, e ir além, e receber algo além, e transbordar e fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como eu, Paulo, ele fala isso no versículo 6. Deus me fez ministro de um novo testamento. Paulo estava dizendo: Deus fez isso na minha vida. Ele me tornou capaz de anunciar o reino dele. E quando nós estudamos a história de Paulo, Paulo fez 3 viagens missionárias. E ele foi o maior evangelista dos tempos antigos. Foi ele que pregou o evangelho na grande maioria dos países em volta para tornar Cristo conhecido e levar salvação para as pessoas. É possível ir além. Deus quer que você vá além. Deus quer que nós vamos além. E para isso fica o convite. Se lá no passado letras gravadas em pedras, junto com comunhão e busca a Deus, fizeram que Moisés libertasse um povo inteiro,
o que Deus pode fazer pela sua vida e pela minha vida, se nós realmente buscarmos a Ele, buscarmos intimidade com Ele. Para que isso ocorra, é necessário que nós busquemos a Ele. Então vamos ler mais uma vez aqui essa frase da lateral do livro. A transformação de Deus em nossa vida ocorre de acordo com o nível da nossa entrega. É possível ir além. Mas qual é o nível de entrega que você quer dar para Deus? O convite é que você entregue totalmente a sua vida a Ele. Que você ore mais, que você busque o Espírito Santo e que você cuide da sua saúde e do seu corpo físico também. O que tem a ver cuidar da saúde e do corpo físico? Nós usamos o nosso corpo físico para caminhar, para ler, para ter saúde mental, para podermos fazer a diferença, para ajudar as pessoas. Num tempo em que tantas pessoas estão com preocupações, ansiedades, comendo de maneira excessiva, bebendo muitos refrigerantes, consumindo muito açúcar, e onde as pessoas estão consumindo muita notícia, notícias ruins, as pessoas ficam ansiosas, preocupadas, aflitas e incapazes de ajudar as pessoas em volta. Reduza o tempo que você assiste noticiários. Aumente o tempo em que você medita na palavra de Deus e o tempo de oração, pedindo que Deus dê orientação, iluminação, entendimento a respeito do que você pode fazer para ajudar os que estão à sua volta e por você mesmo, por você mesma. Cuidando da sua alimentação, bebendo mais água, cortando o açúcar, bebendo menos café, cuidando do seu sono, cuidando da sua saúde e praticando uma atividade física que permita que o seu corpo tenha saúde, você terá estrutura para poder realizar planos de Deus na vida das pessoas à sua volta. Incentive as pessoas a cuidarem da saúde do corpo, que só isso já vai trazer muitas capacidades que vão levá-lo além em muitas coisas. E cuide também do seu espírito em relação ao que você vê, ao que você coloca dentro do seu coração. E cuide da sua relação com Deus para que você possa transbordar e ir além. Deus abençoe o seu dia com muita graça e paz de Cristo e a presença do Espírito Santo. Amém.